You filled my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Boa tarde a todos. Uma ótima palestra. Obrigado, Deise. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigado pela Bente aí que deu a abertura dessa palestra para a gente, Cláudia, Elaine, toda a equipe da Bente, tá bom? Espero que vocês possam aproveitar bem o dia de hoje. A gente vai falar de um tema que hoje em dia está sendo muito relevante, ele vem sendo relevante, e para a gente é um tema apaixonante, principalmente para a Elaine, que trabalha bem diretamente com isso, e espero que seja bem proveitoso para vocês, tá bom? A Elaine Deise começou já a nos apresentar, mas eu quero fazer a apresentação da Leilane aqui também, né? A Leilane está na Vivo, está há 11 anos na Vivo, ela é publicitária e migrou, fez uma mudança de carreira dentro da Vivo, agora ela está na área de pessoas há 2 anos, trabalhando exatamente com cultura, inovação, design, que é a praia que ela vem investindo bastante, né? Ela curte viajar, curte estar com a família, gosta de cantar, apesar que agora com a pandemia não tem cantado tanto por aí, né? Estuda sobre criatividade já desde 2017 e, bom, acho que ela vai falar um pouquinho sobre a família dela também, né? Bom, gente, boa tarde em primeiro lugar, um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar desse assunto, como o Márcio falou, que me encanta e que estou já há alguns anos estudando, lendo, pesquisando, porque quero sempre ajudar as pessoas a poderem ser criativas. Acredito que criatividade não é algo que só uma pequena parcela da população tem, acho que todo mundo pode desenvolver esse músculo que está parado aí, e a gente não está furando nenhuma, como é que fala? Bloqueio aí da quarentena, né? Márcio é meu marido, e por isso que ele falou que vou apresentar a família. Nós somos casados, e temos 2 filhos gêmeos, o Lucas e a Bianca, que estão com 12 anos, e tem sido um período interessante. Aí, esse 1 ano, a gente está, os 4 aqui, o tempo todo juntos, aprendendo e, às vezes, brigando também, enfim, faz parte, mas tem sido um momento intenso de família, muito gostoso. Mas eu queria apresentar o Márcio. O Márcio, ele é publicitário há 25 anos, ele já trabalhou nesse mercado aí em empresas, também já passou por algumas agências, foi sócio de 2 agências, ele é colunista na Exame, no blog da Exame, ele tem um blog que chama Relacionamento Vem Antes do Marketing, que é um nome parecido com um livro, um dos 2 livros que ele já lançou, que é Mind the Gap, O Relacionamento Vem Antes do Marketing. Ele tem esse blog já há 6 anos, e atualmente ele, aí no embalo da quarentena, de mudanças e de adaptação desse mundo todo, o Márcio está empreendendo e criou uma consultoria nova que chama Quidsi, e depois ele vai poder comentar um pouquinho, mas é uma consultoria aí que tem como objetivo falar de relacionamento, falar de cultura, de criatividade, também de transformação do pensamento, e tem a ver com isso que a gente vai conversar hoje, mas vamos parar de enrolar, acho que já deu para começar. Na verdade, eu não quero falar da Quidsi, não. Hoje aqui a gente está para falar desse conteúdo, passar conteúdo para vocês. Em algum momento alguém quiser conversar de Quidsi, pode me chamar, depois vocês vão ter os nossos contatos. Mas eu só quero falar uma coisa da Quidsi, que é o significado do nome, né? A Quidsi vem do latim e significa e se. Por que é importante? Porque eu peguei essa expressão para colocar na empresa, porque eu entendo que o e se é como se fosse um gatilho. O gatilho é uma expressão que faz a gente repensar muitas coisas. Para mim, é o gatilho do pensamento criativo e da transformação. Ele pode abrir a nossa mente para novas possibilidades, novas ideias, se questionar sobre o status quo. Então, o e se é onde tudo começa, onde a criatividade pode começar. E a Leilane falou, né, que a gente acredita que todo mundo nasce criativo, e de fato, a gente acredita que todo mundo nasce criativo, mas a gente vai crescendo. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai sendo bombardeado por um monte de coisas ao longo da nossa vida, ao longo do nosso crescimento. Essas coisas que a gente vai sendo bombardeado, como o medo de errar, né, a falta de repertório, rotina, falta de tempo, às vezes até preguiça mesmo, né? Tudo isso vai bombardeando a gente e transforma-se nos nossos bloqueios, nas nossas amarras,
os nossos bloqueios criativos. A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, a Leandra vai falar sobre os bloqueios, mas tudo começa por aí. Então, a gente entende que todo mundo nasce criativo e, ao longo do tempo, conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco dessa capacidade criativa. O objetivo hoje é a gente enxergar isso e entender para começar a fazer esses desbloqueios. Né? Mas por quê? Por que criatividade? Por que isso ela é tão importante nos dias de hoje? Né? O fato é que a gente está passando por um monte de mudanças. Quando as mudanças acontecem na velocidade que estão acontecendo, todas as perguntas mudam. Né? Então, a gente está tendo perguntas novas a todo momento, e muitas vezes a gente quer responder a pergunta nova com as respostas antigas. Isso dá um nó na cabeça de todo mundo, né? Então, se as perguntas mudam, a gente não pode ficar preso nas mesmas respostas de antes. E trazendo isso para o nosso ambiente de trabalho, para o mercado corporativo, o mercado de trabalho como um todo, por que a criatividade, então, passa a ser importante neste momento que a gente está vivendo hoje? Então, vamos voltar um pouquinho para trás, né? Até porque não dá para voltar para frente, né? Vamos trás um pouquinho, vamos olhar lá em 2019, o LinkedIn já estava falando sobre criatividade, já apontava a criatividade como o mais importante skill do mundo para os profissionais. Em 2020, no ano passado, isso se repetiu. Né? A criatividade ela ficou em primeiro no top 5 soft skills do LinkedIn. Né? Tem aí o QR Code, vocês podem dar um print aí na tela agora, pegar rapidinho, porque tem o relatório que vocês podem ler mais tarde, tá bom? E esse ano? Né? E agora? E a partir de agora? 2019 passou, 2020 passou com tudo que aconteceu, parece que a gente ainda nem saiu de né? Mas a gente precisa olhar para o futuro. Como eu falei, não adianta mais a gente ficar olhando para o passado, buscando as respostas a partir das referências do passado, porque essas referências mudaram, as perguntas mudaram, né, de novo. A gente tem que olhar para frente. E o World Economic Forum lançou um relatório no começo desse ano, passado começo desse ano, falando, de novo, dos skills mais importantes que as empresas vão olhar daqui para frente. Até 2030, mas pode ser 2030, é daqui para frente, tá bom? Quais são esses skills? Trouxe ideias aqui, tem um relatório, isso está disponível na internet, está disponível no site do World Economic Forum, se vocês quiserem consultar também, tá? Mas se a gente for olhar com atenção esses 10 primeiros, os 5 primeiros, 4 deles, a gente pode ligar diretamente à criatividade, né? O pensamento analítico, inovação, resolver problemas complexos, pensamento crítico e a criatividade em si, originalidade, iniciativa, enfim, para vocês entenderem como o mundo olha para isso, como o mundo corporativo olha para isso, como as empresas olham para isso. Criatividade não é só sensibilidade artística, tá? A Leandra falou que eu sou publicitário e me formei no século passado, acho que é a primeira vez que eu falo isso. Eu me formei no século passado, e quando eu entrei na faculdade, como todo mundo que entra na faculdade de publicidade, eu sei que tem os publicitários aqui no meio, o Fernando Guimarães, tem outras pessoas aqui no meio, não sei se com ele também, tem gente que se formou até mais tempo do que eu aqui, mas eu entrava querendo ser diretor de arte, achava que era o cara mais artístico do mundo, gostava só porque eu sabia mexer em CorelDRAW na época. E para mim, criatividade era isso, era arte, e não é arte. Né? Criatividade, eu percebi, não virei diretor de arte, obviamente não tinha capacidade para isso. Nos primeiros meses eu percebi que eu não sabia nada do que eu achava que sabia, tinha gente muito mais na parte artística, mas criatividade não é só parte visual, criatividade é em tudo, criatividade para viver, para acordar de manhã e pensar o que eu vou fazer hoje, ou como eu vou fazer as coisas que eu vou fazer hoje, tá bom? Mas como que a gente faz isso? Na verdade, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, né? O nosso mindset. Essa palavrinha, mindset, é uma palavra que já está meio desgastada, eu uso bastante, eu usei muito para outras coisas também, assim, o mercado usa, mas aqui para isso que a gente está falando agora, essa palavra encaixa bem, tá? Ela é bem importante, porque de fato a gente precisa começar a pensar, mudar um pouco a nossa cabeça. É como se
fazer uma analogia com o celular. Né? O celular tem um sistema operacional. O sistema operacional precisa ser atualizado. O sistema operacional ele precisa evoluir. Você precisa instalar sempre um novo sistema operacional, porque senão você não funciona com o aplicativo, começa a travar, não roda as coisas, enfim. Se você tem ali com o computador no celular sem atualizar nada, mais que pareça ser ele, ao longo do tempo, ele vai ficar sem função. A nossa mente pode ser isso, né? Pode funcionar do mesmo jeito. Imagina o seu cérebro como sendo este sistema operacional. Tá? Você precisa fazer um upgrade. Gente, desculpa aí por essas coisas de internet. Essa faz parte das mudanças que a gente está tendo, né? As mudanças de era que a gente está tendo. Estamos tendo que reaprender a fazer um monte de coisa. Tenho saudade de quando ia para um palco fazer palestra, mas a gente faz aqui mesmo. Então, essa fase que a gente está agora, de mudança de era, traz, então, várias mudanças exponenciais. Duas delas têm a ver diretamente, que a gente trouxe aqui, tem a ver diretamente com o que a gente entende que a criatividade ela impacta. Tá? A primeira tem a ver com relacionamento interpessoal. A gente está mudando as nossas formas de se relacionar, né? Agora aqui, por exemplo, estamos todos fazendo uma palestra através da internet, a gente tem conversado com amigos através da internet, a gente quase não tem se encontrado, a gente espera que isso logo passe, mas o fato é que tudo isso que a gente está passando agora também vem ajudando a quebrar alguns paradigmas, né? Também nas novas formas de trabalho. Não só falo do trabalho remoto, mas tem muitos modelos de negócios que estão mudando. Né? As empresas estão olhando para o seu modelo de negócio e mudando a forma de fazer negócio, a forma de se relacionar com os seus colaboradores. E tem muitas empresas que estão partindo mais rapidamente para a automatização. Né? Agora a gente tem os algoritmos que fazem as escolhas por nós mesmos. Né? Isso significa, então, que a gente está, de fato, mudando de maneira muito rápida para uma nova era. E aqui tem uma frase da Marta Gabriel que a gente gosta muito, né? Se você não quer ser substituído por um robô, seja humano. Quando eu leio essa frase, a única coisa que eu consigo pensar é por que eu tenho que ser humano, né? Se eu vou competir com... Se a minha função na empresa pode ser substituída por um algoritmo, né? Se eu trabalho com BI e, de repente, não vou mais trabalhar com BI, porque o BI do passado era a gente olha dados passados, mas mudou todo o passado, como que eu vou olhar para frente com o histórico que eu tenho desse passado recente? Então, assim, como, né? Aonde que está o espaço do ser humano? Mas, na verdade, o ser humano ele é o único que consegue ser criativo, a máquina não consegue ser criativa. Então, a gente é o único que consegue se adaptar às situações. E esse é o ponto principal, né? O que a gente faz diante dessas mudanças todas que a gente está passando? São basicamente 4 coisinhas que eu quero deixar aqui com vocês. O primeiro é aceitar. Aceita que está mudando, aceita que dói menos. Né? Quando a gente aceita, fica mais fácil a gente olhar para o que está mudando e pensar a forma de se adaptar a isso. A gente precisa, como eu falei, atualizar o nosso mindset. A gente precisa usar a tecnologia a nosso favor. Estou tentando usar a tecnologia a nosso favor aqui, estamos apanhando um pouco isso, porque a gente testou antes, mas tudo bem, faz parte. Ao vivo é assim, né? Mas a gente também precisa aprender o tempo todo. Estar aberto ao aprendizado. Vocês estão aqui agora, se inscreveram, se aceitaram, vieram aqui, ouvir um pouco sobre criatividade, e esse é o ponto. A gente precisa aprender o tempo todo. Tem aqui uma frase também importante do Alvin Toffler, né? Que ele fala assim: os analfabetos do século XXI não serão os que não souberem ler ou escrever, mas os que não souberem aprender, desaprender e reaprender. Então, acho que o ponto de atenção é cuidado para a gente não ser o novo analfabeto, né? E olha que ele já falava isso nos anos 80, ele não falou isso a partir de 2020, não. Ele falava isso já nos anos 80. Então, aprender, desaprender, e isso é difícil, para poder reaprender de novo. Você quer falar?
pode falar. Então, passo a bola para você. Obrigado, Márcio. Vamos continuar aqui nesse bate-bola, né? A gente não quis fazer um bate-bola o tempo todo, aí eu vou... O Márcio bateu a bola e agora... A gente não ensaiou, tá? Enfim, eu vou começar falando a partir daqui. Eu gosto de contar que eu fui estudar criatividade em 2017 e eu comecei estudando, a primeira aula foi sobre a importância do esquecimento. E aí eu achei curioso, né? Eu vim aqui para aprender coisas, para aprender sobre criatividade, e de repente estão falando para mim que eu tenho que esquecer, que é importante esquecer. Isso me deixou bem curiosa. E aí eu abri minha câmera aqui do outro computador, quem sabe agora falando de um lugar e ouvindo de outro, vocês conseguem me ver, então, só para não me ver no escuro, né? Para ficar vindo uma voz do além. Mas sobre essa questão da importância do esquecimento, eu fiquei muito curiosa. E aí, para vocês entenderem comigo, eu gosto de contar uma história. E aí, para a gente estar todo mundo na mesma página, vou abrir esse parênteses aqui para a gente conversar e para a gente definir e alinhar um conceito que é sobre padrões, que tem muito a ver com criatividade. E a gente precisa entender o que é esse comportamento, o que é esse padrão, para a gente entender o que é criatividade. Estou falando muito de comportamento no meu trabalho, já estou colocando comportamento aqui, mas a ideia é falar de padrões. Então, para a gente entender e alinhar todo mundo aqui nesse parênteses, o que eu quero falar sobre padrão, eu vou contar uma historinha de padrão, e eu não consigo explicar isso sem contar essa historinha. Costumo falar que eu sou mãe de gêmeos, e aí para fazer, né, criança dormir, você tem que contar história, então eu gosto muito de contar história. E aí vou pedir para vocês imaginarem que na mente de todos vocês tem uma mídia virgem, né? Para os mais, assim, da época que meu marido aí se formou no século passado, talvez vai lembrar do disquete, talvez vai lembrar do pendrive. Hoje a gente tem tudo na nuvem, né? Mas imagina que existe uma mídia virgem ali na sua mente. E eu acabei dando enter antes. E eu peço para vocês agora olharem com muita atenção para essa imagem, porque estou aqui carimbando uma nova informação para vocês. Acho que não é uma informação muito comum, não é algo que a gente lida no dia a dia, né? Uma poltrona aí, que não sei, eu nunca sentei, mas imagino que não seja uma coisa muito confortável. E para que serve isso, Leilane? Bom, na verdade, eu só queria que vocês pensassem que a gente tem essa mídia virgem e que agora vocês tinham essa mídia que não tinha nada e que agora ela foi carimbada com essa nova informação. Essa nova informação, quando apareceu na tela, todo mundo franze a tela e franze a testa e olha assim, né? Que isso? Para que serve? E eu falo que a gente tem na nossa mente, né? Uma senhorita que isso para que serve, que ela é uma excelente catalogadora de informação. Então, ela analisa tudo que a gente tem contato, todas as informações que a gente é exposto, e ela cria ou linka isso a um padrão que a gente já existe. Então, se você de repente, um amante de arte e design diferente, né? Talvez você conheça, tem algumas outras coisas parecidas com isso. Se você, como talvez a maioria das pessoas, você olha isso e você fala, gente, isso para que serve? Talvez não sirva para nada, vai servir para você lembrar desse dia que a gente estava conversando aqui sobre padrões. E aí, depois que a senhorita que isso para que serve criou esse novo padrão, ela envia isso para um catálogo mental e isso fica armazenado na nossa mente. Então, no final das contas, nós somos um mar de padrões. Nós somos pessoas que têm padrões, a gente foi exposto a padrões desde o início da nossa vida, o tempo todo a gente vai catalogando esses padrões. E a gente, se pudesse zipar aqui uma pessoa, a gente seria aqui, então, um conjunto de padrões das nossas crenças, dos nossos valores, do que a gente acredita, do que a gente... da escola que a gente estudou, do que a gente gosta de comer, dos amigos que a gente tem, de como a gente está lidando com essa pandemia. Então, isso aqui, se a gente fosse zipar uma pessoa, né, com muitos padrões aí ao longo da sua vida, a gente teria isso. E eu gosto de fazer um paralelo aqui com o convívio social, porque ajuda a gente a tangibilizar e vocês entenderem comigo o que o padrão tem a ver. Vou chegar na criatividade, acreditem em mim, isso é importante. Então, você convive com outras pessoas, né? Então, imagina que existem outros conjuntinhos de padrão que as pessoas estão aí e você acaba se relacionando com essas pessoas por interesses em comum. Então, você tem pessoas que você trabalha no mesmo lugar, que você gosta de ler o mesmo tipo de livro, que você gosta, sei lá, sua família ou as pessoas com quem você estudou, e você tem essa proximidade por conta da quantidade de interesses comuns que você tem.
E acho que é importante a gente lembrar que tem pessoas que, em geral, a gente também não tem tanto em comum. E você pode ter, por exemplo, aqui, imagina que você é o A, né? Você é esse primeiro conjunto de padrões, e você é muito amigo do B, que é um cara que você tem uma série de coisas em comum, só que esse seu amigo B, ele anda com aquela turminha estranha, né? Aquele pessoal que não tem mais tanta coisa em comum com você, e você, por não ter nada em comum com esses aqui, você acha estranho o B, que tem tanta coisa em comum com você, se dá bem com eles também. Mas, na verdade, é porque, apesar de B ter coisas em comum com você, ele tem também um conjunto de coisas em comum com esse outro grupo de pessoas. Então, isso é para a gente entender, conversar juntos sobre o que é padrão. Espero que tenhamos entendido. Estou fechando meu parênteses aqui sobre essa questão, para voltar a falar da importância do esquecimento. Então, quando eu comecei a estudar criatividade, e a gente falando sobre a importância do esquecimento, o que queria dizer isso, né? O que tinha a ver? E aí eu achei essa frase da Forbes, uma frase recente, eu achei muito interessante. A maior dificuldade não é tanto desenvolver novas ideias, mas escapar das antigas. Então, se a gente acreditar que a gente tem os nossos padrões, que a gente, como o Márcio falou, já tem as respostas, a gente já sabe como as coisas vão acontecer, e a gente se apegar a isso, num mundo onde está mudando tudo muito rápido, a gente vai ter que saber sambar para poder escapar dessas ideias antigas. Por que a gente faz isso? O que acontece, né? Por que a gente age disso? Isso tem a ver com a nossa questão biológica do nosso cérebro, que ele tem um pensamento linear. Se deu certo, repete. Se aquilo deu certo, eu vou repetir. Então, quando o padrão ali foi criado para algo que você fez, não para algo que você viu, né? Como foi na tela. Se você fez algo e aquilo deu certo, você ganhou uma promoção, você ganhou um elogio, você ganhou um novo contrato, um novo cliente, o seu cérebro vai falar, repete esse padrão, age dessa mesma forma que você vai conseguir ter um melhor sucesso. E a gente também faz isso por conta, como eu falei, uma questão biológica. O nosso cérebro ele gasta muita energia, então a gente tem um cérebro que é responsável por 5% da nossa massa corporal, mas ele gasta 30% da nossa energia. Então, tudo que pode fazer, ele economiza energia, porque ele tem que se segurar para não gastar energia demais. Então, aquele dia que a gente foge do padrão, aquele dia totalmente diferente, a gente fica mais cansado, a gente fica exausto, e você fala, nossa, parece que eu corri uma maratona. Não, você correu uma maratona mental, o cérebro ficou tentando ali catalogar as coisas e ver que padrão que eu tenho, não tenho padrão, eu tenho que ser criativo, tenho que criar uma nova realidade. E essa é a maior dificuldade. E por que às vezes criatividade não é uma coisa que a gente consegue fazer? Porque a gente gosta, da zona de conforto. Eu estava ouvindo uma neurocientista que eu gosto muito, a Rosana Alves, ela estava falando essa semana não, né? Eu vi um vídeo no YouTube de um ano atrás, mas eu ouvi essa semana ela falando que a gente tem algumas coisas só que a gente faz automaticamente, que é dormir, que é comer, que é, às vezes, se relacionar com quem a gente ama, mas exercício, às vezes até o próprio trabalho. Tem coisa que você não faz porque é um desgaste. Ela falou assim, gente, esse tipo de coisa não tem receita para o seu cérebro. Você não pensa, vai e faz. Se tem que fazer, vai e faz. É academia? Acorda e vai. Não fica pensando, senão a gente não vai, senão a gente não faz. Então, é por isso que é difícil. Porque a gente gosta de ficar no conforto, é mais fácil dormir, é mais fácil assistir televisão, acho que ela falou da televisão também, é mais fácil você ficar lá estatelado assistindo uma série, né? E hoje em dia os aplicativos de streaming entram uma atrás da outra, então é muito mais fácil você ficar nesse looping do que você parar e pegar um livro, e você estudar, e de repente você fazer um curso, de você fazer algo que vai te tirar dessa zona de conforto, que vai te ajudar a ser criativo. E aí, como o Márcio falou, a gente não está falando de criatividade para arte, né? Eu gosto de dizer e de contextualizar que tudo que a gente está falando aqui é principalmente relacionado ao trabalho, porque no trabalho não existe conforto, né? É isso que a gente está falando, de sair da zona de conforto, porque no trabalho a gente é colocado o tempo todo a fazer coisas que a gente nunca fez. Agora a gente está vivendo um mundo que nunca existiu. Então, a gente pensa na criatividade para a resolução de problemas, não é qualquer tipo de criatividade. E aí, o que é criatividade? Tem uma definição para a gente falar o que é criatividade, todo mundo entender? Esse senhor muito simpático, sorridente, que tem esse nome estranho, Henrique Louco, ele escreveu esse livro que chama Você é Criativo, Sim, Senhor, e ele fala que a criatividade em nossas vidas é uma ilha, um pedacinho bem pequenininho de novidades, cercado de padrões por todos os lados.
E é por isso que eu gosto de contar a história dos padrões. Eu me inspirei no livro dele, ele não conta exatamente dessa forma, mas eu me inspirei no livro dele para contar dessa forma e pensar que, sim, somos um mar de padrão, temos padrões por todos os lados, mas a nossa criatividade é uma ilha. Então, todo mundo tem essa ilha, nem que seja bem pequenininha, cercada de padrões por todos os lados. E ser criativo é como que a gente exercita isso para que a gente possa ampliar essa ilha, né? E por mais que você esteja atento, vira e mexe, você pode ser pego e falar assim, nossa, o Márcio, ele sempre me provoca, ele fala, cadê o padrão aí que você está repetindo, né? Você fala de criatividade, mas você não quer fazer algo diferente. Então, o padrão tem muito a ver com isso. E outra coisa que eu gosto de trazer é que criatividade, às vezes, dá um certo medo, né? Quando você fala, vou criar alguma coisa, dá medo, né? De pensar assim, não, mas eu não sou, que criador é Deus, eu não sou criador para criar alguma coisa. Então, no mundo nada se cria, tudo se copia ou tudo se combina, né? Eu acredito que as coisas se combinam e recombinam de diversas formas. E quando a gente olha para a criatividade a partir da combinatividade, isso fica mais fácil. Porque, de certa forma, a gente já fazia isso quando a gente era criança. Como o Márcio falou, a gente nasce criativo. Então, criança pega ali um pedaço de papelão, né, do rolo de como é que chama isso aqui? De papel toalha que acabou, e aquilo já virou um binóculo, aqui, uma luneta, enfim, o cara já está... Criança prefere, interrompendo aqui, criança prefere brincar, eu vi isso em casa, quem tem filho aí também deve ter visto, né? Ganha um presente, aquele brinquedo que alguém criativo pensou, ela deixa o brinquedo de lado e brinca com a caixa. Exato, muitas vezes a gente deu presente para os nossos filhos e no final eles estavam felizes com papel, com o papel do ovo de Páscoa, né? Não precisa comprar papel de ovo de Páscoa, compra um papel celofane e uma barra de chocolate, tá tudo certo, né? Então, como a gente já foi criativo, em algum momento a gente teve bloqueios, né, que nos deixaram de ser criativos. E aqui eu queria explicar para vocês como funciona isso. Existem diversos bloqueios. Então, quando eu estudei sobre 9 bloqueios criativos. Existem outros, eu já até falando desse assunto, às vezes eu insiro alguns outros, mas hoje eu queria falar para vocês principalmente de como funciona, e aí eu vou falar de alguns bloqueios principais, mas se vocês forem estudar, com certeza vocês vão entender sobre outros bloqueios. E aí chamei esse rapaz aqui, simpático, né, pensando, né, e se, né, o que eu vou fazer? Então, como é que funciona? Todo o nosso processo de pensamento começa com o input, né, o que a gente pensa, como que as informações entram na nossa mente. E depois do input, tem o processamento. O que você faz com essa informação que você recebeu? Depois do processamento, tem o output. Você faz alguma coisa com aquilo, senão ficou ali dentro da sua mente, ninguém vai ver, ninguém vai saber, você foi criativo só para você mesmo. E aí, depois de você dar esse output, você tem um aperfeiçoamento. Quando você faz algo que você gosta, você quer realmente melhorar aquilo que você faz, e aí você aperfeiçoa. Então, eu vou entrar em cada um desses aqui, rapidamente, para a gente conversar sobre a questão do input. A questão do input tem muito a ver com aprendizado, né? Então, hoje, como é que a gente aprende? Mais do que nunca, a gente consegue aprender sozinho. Existe essa pesquisa que foi feita pela Morgan McCall, que diz que 70% de tudo que a gente aprende sozinho. A gente aprende lendo, pesquisando, googando, por que não? 70% de tudo. É só você. É você decidindo que você quer aprender alguma coisa, com a intencionalidade. 20% você aprende com outros, né? Então, tem umas carinhas bacanas aqui, amigas que vira e mexe, né? Me manda um texto, me manda uma provocação e, poxa, lê isso aqui, olha esse curso. E dessa forma a gente acaba aprendendo com os outros e discutindo e evoluindo os nossos pontos de vista. E só 10% a gente aprende de maneira formal, né? Antigamente era sentado numa sala de aula, hoje é numa sala de streaming, né? Aí com algum curso que a gente vai fazer, de 550 milhões de cursos gratuitos que a gente é exposto aí nessa pandemia, mas só 10% a gente aprende dessa forma. Então, a questão do conhecimento, ela tem muito a ver com o que eu já sei e com o repertório que eu vou desenvolvendo. Então, repertório é tudo que você sabe, são todos os padrões que você tem lá na sua mente, e como que você usa isso de uma forma que vai te ajudar e não te atrapalhar, né? De uma forma que você vai usar isso como
possibilidades de você fazer a combinatividade e não como uma verdade absoluta que você vai falar, é assim e eu vou usar esse quadrado exatamente desse jeito, vou fazer encaixar, nem que seja num buraco redondo, eu quero encaixar. Isso é quando você não é criativo, quando você é linear e você quer só usar o mesmo padrão. Agora, quando você vai pensar na combinatividade, você usa o seu repertório e você combina essas coisas. E eu gosto de contar a teoria do T, não sei se todos conhecem, mas a teoria do T, ela diz que tudo que você conhece de maneira superficial é essa parte horizontal. E tudo que você conhece de maneira específica, de maneira profunda, aquilo que você estudou, aquilo que você trabalhou, aquilo que você gastou tempo da sua vida, é a parte vertical. E você não é especialista numa coisa só, né? Você pode ser especialista em mais de uma coisa, você pode, ao longo da sua vida, ir desenvolvendo aí segundas, terceiras profissões. Às vezes não é só profissão, às vezes você gosta muito de algum outro tema, né? O Márcio falou, eu gosto de cantar, mas eu também gosto de cozinhar. Então, você começa se aperfeiçoando em coisas que você gosta. E quando você começa a combinar essas coisas, e essas linhas mais finas é a ideia da combinatividade, quando você pega coisas do seu repertório mais amplo para o seu repertório mais específico, e aí você consegue criar novas possibilidades. Então, isso também tem a ver com o zoom out, né? Quando a gente tira ali o foco daquela informação e a gente começa a pensar nas possibilidades. Então, isso é combinatividade, isso é a parte do input, é a primeira coisa. Então, para você ser criativo, você fala, da onde que esse cara tirou isso? Ele tirou do repertório dele. Né? Ele, em algum momento, pensou porque ele tinha esse repertório. Agora, a gente precisa alimentar bem o nosso repertório. Se a gente ficar contente com o que a gente já tem, né, achando que já está suficiente, talvez isso não seja suficiente. A gente precisa ampliar o nosso repertório. A gente precisa arrumar tempo para outras coisas, né? Muitas vezes a gente quer se especializar em algo no nosso trabalho, quero ser muito bom naquilo, e se aprofunda e gasta todo o tempo que você tem em assimilar aquele conhecimento. E não sobra tempo para você assimilar outros conhecimentos. E outros conhecimentos não significa só conhecimentos profissionais. Vai aprender a cozinhar, Exato. Vai fazer atividade física, vai pegar informação sobre isso, vai ler um livro que não tem nada a ver. Na minha época de agência de comunicação, a gente falava que tem que ler caras, né? Assim, não, tem que ler caras, não importa. Publicitário não é target de nada, e é target de tudo ao mesmo tempo, né? Ele tem que ler Veja, Caras, Contigo. Por quê? Porque ele tinha que ter repertório para conseguir pensar. Então, é nesse sentido, se abre para isso, né? Isso não é só para o publicitário, né, Márcio? É para todo mundo, porque a gente realmente tem que ler. E, inclusive, no curso de criatividade que eu fiz, o professor fala assim, pega um assunto que você não gosta, vai andar na livraria e vai ler sobre esse assunto que você não gosta, que você nunca se interessou, porque talvez dali você pode tirar algum insight bacana. E aí, depois que você tem esse repertório, você teve informação para colocar para dentro, como é que você processa essa informação? Né? E aí eu acho que sempre a gente vai poder se inspirar nas crianças, que acho que são os seres mais criativos natos, né? Eles estão ali com um nível de padrão muito baixo, né? Não tem informação, então o quê? Por quê? Me explica tudo. Então eles estão querendo ali o tempo todo querer fazer essas combinações. E eu achei linda essa imagem, né, de uma menina que imagina que com essas asas talvez ela possa voar. E por que não? Né? Então, assim, na cabeça da criança tudo é possível. E como que a gente usa a imaginação? Né? Fazendo essa provocação do e se, eu gosto de dizer que e se é a palavra mágica da criatividade. Né? Quando você para pensar que você tem uma situação, e aí você fala assim, mas e se eu fizesse de outra forma? E aí você abre possibilidade para qualquer coisa. E você vai contra o sempre foi assim. Né? Que o sempre foi assim é aquele mundo que nunca vai mudar. Não, sempre foi assim. Gente, sempre foi assim, eu ia para o trabalho todo dia, sabe? Sempre era assim, né? Mas aí ano passado veio esse vírus muito louco e faz um ano que eu estou trabalhando de casa. Então, a gente não pode mais dizer que o mundo sempre foi assim, o nosso mundo está mudando muito rápido, né? Essa pandemia fez muitas mudanças acontecerem de uma forma muito exponencial. Então, o sempre foi assim é que a gente consegue quebrar com a questão do e se. E o ano passado, a Harvard Business Review lançou essa revista, não sei se vocês viram, mas essa capa ela é de julho do ano passado, saindo da crise. A gente achou, né, em julho que a gente estava saindo da crise, sabia de nada. Mas eu gosto de trazer esse exemplo dessa reportagem que a Harvard
trouxe, falando para a gente aprender com o futuro, né? Então, no começo, o Márcio falou lá do LinkedIn 2019, 2020, a gente falou, olha para o futuro, e o que essa matéria sugere? Ela fala assim, parte do ponto onde você está hoje e pensa qual que é o objetivo que você quer chegar, né? Seja com a sua empresa, seja com o seu trabalho, seja com um projeto que você está desenvolvendo. Então, imagina onde você quer chegar. E aí, parte do ponto onde você consegue chegar de onde você está hoje, aonde você quer chegar, e aí coloca um período, né? Daqui 5 anos, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Só que não traça uma linha só, traça pelo menos 5 linhas distintas para você alcançar esse seu futuro. Se você puder fazer isso com outras pessoas, traça 10 linhas possíveis para você chegar nesse futuro. E aí ele fala assim, se você criar 30 possíveis futuros, você ainda não vai criar, talvez, o futuro que realmente aconteceu. Mas, se você criar, o que vai acontecer, né? Mas se você pensar em 5, em 10 ou em 30 possibilidades, provavelmente você vai saber como lidar com aquela possibilidade que vai realmente acontecer. Você vai ter essa possibilidade de fazer a sua adaptação e não achar que é isso e vai ser essa linha reta. Então, eu gosto dessa inspiração para a gente pensar em possibilidades, né? Pensar em como sair daqui e chegar no futuro e não ser pego de surpresa por coisas que acontecem todos os dias, aí como essa pandemia. E a terceira coisa, né, já indo aqui quase para o final da nossa parte, do output, né? Então, a gente tem, às vezes, um bom repertório, a gente tem muitas ideias ali que a gente processa e que a gente combina, só que às vezes a gente guarda, né, a ideia bonitinha aqui embaixo do braço e deixa lá, porque a gente tem medo do fracasso, a gente tem medo de se expor. E eu gosto muito dessa frase que aparece no livro O Poder do Fracasso, que diz que sucesso é avançar de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Então, como que a gente pode não ter medo e realmente fazer? E aí eu fecho aqui o nosso ciclo, né? Falei do input, que é o repertório, falamos do processamento, falamos do output, que é o medo do fracasso, e aí depois o aperfeiçoamento é quando você começa a rodar isso e você vai achando outras coisas, né? O Márcio falou do tempo, o tempo também é uma das outras amarras, a gente também falou do zoom out, né? De você sair, é uma outra amarra. Então tem várias outras coisas que poderíamos encaixar aqui, mas a gente queria falar dessas 3 para você começar a pensar em como você tem se alimentado de informações, o que você tem aí na sua bagagem, como você processa tudo isso que você tem, se você organiza, às vezes organizar suas ideias também é uma excelente forma de você ser mais criativo, de você liberar espaço na sua mente para você poder pensar e criar, e você não ter medo do fracasso. Mas eu gosto de dizer que depois de olhar tudo isso, você pode tomar 2 escolhas, né? Qual é o aplicativo que você baixa depois de olhar tudo isso? Você pode olhar um binóculo, baixar um binóculo e falar assim, tá bom, né? Legal, input, output, processamento, eu entendi. Ou você pode olhar no microscópio e falar assim, qual que é o meu problema? Aonde que eu tenho essa amarra que está deixando a minha ilha de criatividade cada vez mais curtinha? Que está deixando a minha ilha de criatividade, às vezes, talvez sem ter pé, e eu estou aprendendo, estou tendo que nadar aqui, porque eu não consigo mais ter uma terra firme. Então, o microscópio, você vai olhar para dentro e vai entender onde que você, talvez, parou de ser criativo, né? Que pode ser o ano passado, mas pode ser na sua infância, pode ser na sua adolescência, pode ser no seu primeiro emprego, mas isso, quem sabe, é só você. É algo que a responsabilidade é sua. Não tem ninguém que vai saber exatamente o que aconteceu, né? Eu e o Márcio, a gente está junto há mais de 20 anos, e quando eu comecei a estudar isso, coisas que eu tinha na minha cabeça sobre bloqueios de criatividade, por mais que me considerasse uma pessoa criativa, eu tinha e eu ainda tenho alguns bloqueios, e nem o Márcio tinha essa consciência, e nem eu tinha essa consciência, né? A consciência desses bloqueios, porque a gente fica ali com uma área no cérebro que fica, não ultrapasse, né? Não entre. Eu falo que estudar criatividade parece que é uma coisa muito legal, muito glamurosa, mas no fim é quase uma terapia, porque você vai olhar lá dentro aonde que você foi bloqueado e por que você não está sendo criativo. Porque ninguém foi bloqueado um dia passeando com os amigos, no cinema comendo pipoca. Você foi bloqueado um dia que alguém virou para você e falou assim, não, você não é capaz. Não, você não pode. Não, o que é isso? Que absurdo. O que é isso que você está fazendo? E aí você se sentiu mal, você se sentiu humilhado, você falou, eu nunca mais vou passar por isso.
Escreve o que eu estou dizendo, porque eu nunca mais vou passar por isso. Só que, gente, quando a gente fala nunca mais eu vou passar por isso, a gente pode estar escrevendo a última palavra, a última frase de um capítulo da nossa vida, que poderia ter muitas outras páginas, e a gente simplesmente encerra o capítulo porque a gente não quer passar por aquilo de novo. Então, a gente precisa, mais do que nunca, ter coragem, né? E eu gosto de acabar com isso falando, coragem é que faz nos mover. Coragem é que tira a gente do lugar. A coragem é que vai fazer a gente mexer naquele machucado, naquela faca nas costas, naquela traição que você teve, naquela desilusão que você teve, talvez até de você mesmo, achando que você estava fazendo uma coisa super boa e você foi bloqueado. Então, a gente precisa ter coragem. E eu gosto dessa definição do que é coragem, né? Ou do que não é coragem. Coragem não é ausência de medo, né? Você fala assim, não, se eu não tiver medo, eu vou. Então, você não vai para lugar nenhum. Porque se você não tem um padrão para aquilo no seu cérebro, você vai ter medo, porque é algo novo, né? É um padrão novo que você está desenvolvendo. Então, coragem não é ausência de medo, é ir mesmo com medo. E coragem, eu gosto de dizer que é uma coisa tão forte, tão importante, que está na Bíblia, um versículo que diz, não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, seu Deus, vai estar com você por onde você andar. Então, gente, coragem, coragem, e coragem, mas ninguém pode ser corajoso por você, né? A decisão é somente sua, você tem que ser corajoso, você tem que se expor, você tem que fazer o diferente. Márcio. Terminei. 4 coisas, se vocês puderem gravar aí, se quiser dar um print da tela, né? Como a Daisy falou, a gente vai compartilhar esse material com vocês, mas se vocês puderem gravar 4 coisas de tudo que a gente falou aqui hoje, grava essas 4, né? Então, aprenda novas coisas, aumenta o seu repertório, testa novas possibilidades, testa controlado, testa pequeno, não vai começar no grande projeto da sua vida, né? Faz ali pequenininho, não tenha medo de errar e tenha coragem para se expor. A gente está chegando no fim aqui e eu falo que eu gosto de provocar bastante, né? Eu queria também deixar uma provocação aqui com vocês, né? Essa frase do Einstein é bem legal. Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. O que significa? Significa que vocês foram impactados por um monte de coisa aqui. Talvez vocês já soubessem, já tivessem ideia de coisa aqui, ou talvez vocês tenham escutado um monte de coisas novas também. O fato é que o que vocês ouviram aqui impactou e ficou dentro de vocês. Você pode olhar de binóculo ou de microscópio, não importa. O fato é que vocês foram impactados com isso. Então, como vocês vão usar isso daqui para frente, entendeu? Vocês vão deixar a criatividade, vão entender que vocês são criativos ou não, e aqui não é uma coisa de autoajuda não, mas é fato, entendeu? Vamos olhar para o meu trabalho e falar, cara, eu não estou gostando do meu trabalho, eu não estou conseguindo produzir e tal. E o problema, será que pode estar comigo também? Então, começar a olhar diferente para isso, porque você abriu lá as suas caixinhas no seu cérebro, acendeu a luz de uma caixinha que estava apagada, de uma salinha que estava apagada, com o que vocês receberam aqui hoje, essa luz vai ficar acesa, tá bom? E aí, só para acabar, quero deixar algumas sugestões de leitura. Então, se você gostou desse assunto, se você quer estudar mais, aqui tem a capa do livro do Henrique, né, que onde ele fala sobre essa questão dos padrões, ele coloca outros personagens lá, ele fala que a gente tem um Pedrão na nossa mente, que não deixa a gente sair do padrão. É um livro super divertido, é um livro que, em geral, ele está esgotado, mas tem bastante sebos online aí que dá para achar esse livro. Outro livro, se você já se considera criativo, mas você não consegue fazer o output, não consegue operacionalizar, então, Gestão do Tempo para Pessoas Criativas, não leia esse livro. É um livro que fala muito de priorização de coisas que você quer fazer. Hábitos Atômicos também é um livro muito bom, pensando em como você pode desenvolver o hábito na linha do vai lá e faz, e não fica pensando. O Poder do Fracasso, para a gente aprender com os erros, né? Isso é incrível também. O Ingênio também é um livro que fala de criatividade, é uma professora de Stanford, e Rápido e Devagar, que ele fala um pouco do nosso cérebro, quanto que a gente vai direto para o sistema rápido, né, e quer resolver logo as coisas. Primeira resposta certa. E o Devagar, que tem a ver com a gente processar e a gente usar esse nosso processamento. E aqui eu deixo os nossos contatos, né, os meus contatos, os contatos do Márcio,
e ficamos à disposição para quem quiser falar mais sobre o assunto, para quem quiser conversar. A gente ama falar desse tema e vai ser um prazer poder compartilhar e falar com vocês também. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Passo aí a palavra para o pessoal da Band. A gente acha que vai ter um tempo aí de perguntas. Se vocês quiserem perguntar, pode ser, acho que pelo chat, ou pode ser, abre o microfone e fala aí também. Isso mesmo, Márcio. Quem tiver perguntas, dúvidas aí, esse é o momento. Então. Estou vendo os comentários aqui, a Aline falou, partiu usar o microscópio, é isso aí, vamos dar uma analisada no que estão os botões, pessoal. Leilane, eu tenho uma pergunta. Oi. Da tua experiência com isso, né, e eu creio que você tem um foco muito grande disso dentro da Vivo, né? Isso é parte da tua atividade, senão tua atividade fim, né? Pelo que eu pude entender. A minha pergunta é a seguinte, dentro do contexto das empresas, né, o que você está vivenciando lá na Vivo e o que você conhece dos teus pares e do mercado. Porque uma coisa são as empresas falarem sobre o assunto, pedirem, né, e incentivarem ou cobrarem, né, de certa forma, os funcionários e liderança também, para que sejam criativos, inovadores e tudo mais. Mas na hora H, os padrões da própria empresa acabam bloqueando, porque a coragem tem que ser partir, na realidade, até da empresa, né, para que ela encoraja, todos os funcionários e aí, né? Então eu estou extrapolando um pouco para o ambiente mais assim corporativo, né? Como é que você tem visto esse movimento e o que você acha que é um caminho viável, né? Quer dizer, para que realmente as empresas tornem-se espaços mais criativos, né? Obrigada, Wagner, pela sua pergunta, é super pertinente e aí acho que é importante falar até da vulnerabilidade do momento que a gente passou. Não estou falando de pandemia, não estou falando do momento de tentar fazer muitas dessas coisas virarem verdade, né? Então, como o Marcos falou, eu estou há 2 anos na área de pessoas, na área de cultura, porque a gente queria realmente implantar esse pensamento, esse modo de agir das pessoas para serem mais curiosas, para serem mais criativas, para terem possibilidade de experimentar e de errar. E a gente ficou ali 1 ano e meio que tentando fazer um negócio da área de pessoas para fora e não estava surtindo muito efeito, né? E aí essa é a vulnerabilidade que eu estou falando, a gente deu com alguns fracassos aí na cabeça. Mas a gente agora está num processo que ainda não consigo contar o processo como um todo, porque ainda está em desenvolvimento, mas que a gente já começou a ir muito mais longe do que qualquer outro que a gente fez, num período de tempo aí de 4, 5 meses, a gente começou basicamente em dezembro, um processo onde a gente está junto com a altíssima liderança, então eu estou falando dos vice-presidentes da Vivo, sentando juntos e conversando e falando assim, tá bom, a gente precisa ser criativo, a gente precisa estimular as pessoas a serem isso, e isso tem que vir de nós, né, dos vice-presidentes, e a gente fez um trabalho de cocriação de norteadores culturais, qual é a cultura que a Vivo vai querer lá para frente, quais são as pessoas que eu preciso ter para que esses norteadores sejam verdade, tá? E a gente ainda está no processo de elaboração e aprovação disso, mas posso dizer que um dos norteadores tem tudo a ver com criatividade, é a atitude das pessoas de fazerem isso. E a gente está no processo de definir esses comportamentos que vão permitir que as pessoas sejam criativas e que sejam corajosas. E a gente vai colocar isso em sistemas chaves da empresa. Então, eu vou colocar isso na contratação, mas eu também vou colocar isso no meu processo de avaliação de performance. Então, a gente entende que, primeiro, se isso não vier da altíssima liderança e isso não estiver nos sistemas da empresa, eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum. Então, a gente está bastante otimista, né? Apesar de ser um processo que a gente ainda está em fase de implantação, né? Como eu comecei a falar de comportamento, porque a gente está dormindo e pensando em comportamentos, né? A gente está numa fase de descrever quais são esses comportamentos, para que a gente consiga realmente depois apresentar para todos os colaboradores, é isso que vocês vão ser cobrados, é isso que precisamos que seja feito, e depois eu vou poder monitorar se essas pessoas estão no nível inicial, no nível já com isso implantado, e o quanto que a gente vai conseguir
mensurar e reconhecer essas pessoas, né? Então, todos os reconhecimentos, promoções, a gente quer que sejam baseados nisso. E aí, só com uma política onde você reconhece e avalia isso de uma boa forma e onde você vê realmente a alta liderança tendo esse tipo de situação que você pode mudar uma cultura. Perfeito, obrigado. É uma jornada, né? É uma jornada. É uma jornada. Eu acho que só para complementar um pouco aqui, a gente precisa, falamos aqui de mindset, né, que as pessoas precisam mudar o mindset para conseguir ser criativo, mas as empresas também precisam mudar corporativamente falando, né, o seu modelo de negócio, o seu mindset de negócios, porque não adianta a gente estimular as pessoas, os colaboradores a pensar diferente, trazer criatividade, se a empresa ela ainda tem um modelo de negócio, um formato de trabalho igual que era antes. E a gente precisa mudar, fazer uma mudança mais abrangente, né? A empresa, como o CNPJ, precisa adotar a criatividade. E aí a gente fala de propósito, de cultura, mas a empresa também, a alta liderança das empresas precisa entender que as pessoas mudam, mas a empresa precisa mudar corporativamente falando, como entidade, pessoa jurídica só, e não só as suas pessoas físicas, né? Mais alguma pergunta, pessoal? No chat tem uma pergunta do Vinícius, né? Vinícius Arruda, eu gostaria de ver os 9 bloqueios básicos. Boa pergunta, Vinícius, mas eu não vou saber de cor os nove bloqueios. Vou pedir para você me mandar um e-mail, eu posso compartilhar com você, ou de repente eu posso inserir já no material os 9 bloqueios, né? E eu fiz um curso de reaprendizagem criativa numa escola que chama Keep Learning School, e aí eles elencam os 9, eu tenho um adendo aí de alguns que eu desenvolvi também, acho que já dá uns 10 pelo menos para a gente colocar. Mas os bloqueios, até eu tenho um material que eu faço mais extenso que esse, onde eu apresento 6, às vezes 7 bloqueios, mas todos os bloqueios eles estão encaixados ali, tá? Então, e a maioria estão no processamento, né? Então, tem o bloqueio do tempo, tem o bloqueio da zona de conforto, tem o bloqueio de certa forma a gente passa por todos eles, mas quando a gente fala dos 9, a gente isola para você conseguir tratar. Então, quando eu falo de olhar no microscópio, é você parar só na questão do tempo. Por que você não tem tempo, né? Quando você quer realmente fazer uma coisa, você arranja tempo, né? Então, isso é importante a gente dizer que o grande processamento são aqueles 4 que eu coloquei, input, processamento, output e aperfeiçoamento, e ali em algum deles essa engrenagem emperra, né? Mas eu posso passar. A Nathalie perguntou como que vai ser enviado para todo mundo que se inscreveu, né, Deise? Vai ser enviado, agora pessoas que podem ter recebido o link, aí, enfim, eu vou... Isso, Leilane, a Nathalie pode deixar o e-mail dela aí no chat e a gente envia para ela o material. Isso. Fala, Paty. Oi, Lei. Oi, Márcio. Boa tarde, tudo bem, queridas? A minha pergunta, ela está relacionada, teve um momento que você falou da doutora Rosane Alves, né, que é uma neurocientista, o que você entregaria para nós como exercícios de neurodesign, neuroambiente? Porque a criatividade por si só, se a gente for executar em processos, bacana, mas e o ambiente relacionado ao local? Porque agora a gente não tem mais aquele olhar no trabalho, que a gente não está indo mais para o escritório, nós estamos em nossas casas. Como que vai funcionar esse processo aqui em casa, assim, dentro da organização, que eu posso fazer, esse neuroambiente, esse neurodesign, como ficaria num processo criativo? Isso é muito legal que você perguntou, Paty. Eu participei de uma discussão com o pessoal da SAP na segunda-feira, eles estavam falando muito disso, né, de ambiente, que antigamente o ambiente era só você redecorar um prédio, né, e agora como é que você faz a vida das pessoas? Esse livro que eu falei do Engenho, ele fala um pouquinho de ambiente e de como o ambiente interfere a nossa vida. E eu tenho lido um pouco, tem um livro que chama Arte de Fazer Acontecer, que eu li recentemente, que ele fala muito da sua organização mental para você realmente conseguir ser... Ele fala de fazer acontecer, mas também fala bastante de criatividade.
E tem algumas coisas simples, assim, né? E vou falar um pouquinho do que eu estou tentando adaptar no meu dia a dia. Então, por mais que eu tenha aqui um espaço, né? Eu tenho um lugar onde eu consegui montar, não tinha esse lugar há um ano atrás, né? Eu montei esse espaço para trabalhar, mas eu faço questão de desmontar minimamente esse momento, esse ambiente todos os dias e chegar aqui zerado, né? Sem papel em cima, sem as coisas em cima. Então, o que eu tenho visto sobre, não exatamente neuroambiente, mas as pessoas falando de um ambiente propício à criatividade, é quando você tem o ambiente limpo para você começar. Você não começa a partir de um lugar que tem um monte de coisa, como se você tivesse deixado para trás, como se você já viesse com a mente poluída. Então, a importância de você limpar o ambiente todos os dias e você começar do zero, né? Por mais que você esteja na sua casa e no começo eu falo assim, nossa, mas eu vou desligar o computador, ou às vezes eu não desligo, mas eu vou... fim de semana eu zero tudo, não tem nada de trabalho aqui em cima da mesa. Então, como é que eu posso, inclusive, explicar para o meu cérebro que, por mais que eu esteja em casa, eu tenho os meus ciclos de trabalho. Então, eu tenho a limpeza que eu faço de segunda a sexta, e eu tenho a limpeza da sexta, que ela é mais agressiva, para entender que isso aqui é um outro ambiente, que eu posso, inclusive, vir aqui no sábado e ler um livro, e não é mais o meu ambiente de trabalho, né? Eu tenho essa chave. Então, eu acho que o neuroambiente outras coisas que eu li, assim, muito, você ter um lugar fixo, né? Então, no começo da pandemia, cada dia eu trabalhava num cômodo da casa, isso também não ajuda, né? Então, se você conseguir ter um lugar fixo, por mais que seja a mesa da cozinha, né? Mas faça esse lugar e higienize esse lugar, porque a nossa higiene mental, ela vai ajudar. E a higiene mental começa com o nosso ambiente. Então, começa com joga papel fora, começa com dar uma limpada em todo esse processo. Respondi sua pergunta? Deu 5 horas, Deise. Não sei se acabamos por aqui. Não, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode perguntar. Acho que não, acho que a galera já... Tá bom. Mas se alguém tiver alguma outra pergunta, surgir, pode mandar por e-mail, que eu encaminho para vocês também. Isso. Perfeito. Ok? Pode mandar para a gente também. Quiser conectar, Instagram, LinkedIn, fique à vontade. Agradeço aqui a Deise novamente. Quando veio a oportunidade aqui, o convite para fazer a palestra, eu pensava do que a gente vou falar, né? Mas, na verdade, eu acho que dá a oportunidade para trazer esse conhecimento com a Leilane, algo que foge um pouco, é diferente um pouco, mas ele é muito pertinente. Então, a gente quis trazer esse conteúdo um pouco diferente aqui. Espero que tenha sido proveitoso aí para todos vocês, tá bom? Foi sim, Márcio. Muito bacana, muito produtiva aí. Agradeço, em nome da Bend, a você, a Leilane. Muito obrigada. Obrigada, Deise. Obrigada, pessoal, que ficou aí até o final. Nos vemos por aí. Um beijo. Um beijo, obrigada. Um abraço para todos. Tchau. Tchau. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally.